Pessoal, agora que nós já entendemos o que é responsabilidade civil do Estado, nós vamos falar da regra, que é a responsabilidade civil objetiva do Estado. Qual que é o fundamento da tal da responsabilidade objetiva do Estado? O fundamento da responsabilidade objetiva do Estado está na própria Constituição Federal. A Constituição fala para a gente assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Aqui eu quero mostrar para vocês que, na verdade, nós temos dois comandos na Constituição. O primeiro comando está delimitando quem é que responde objetivamente, pessoa de direito público e aquela de direito privado que seja prestadora de serviços públicos. Essas pessoas aqui respondem pelos danos que os seus agentes, agindo na qualidade de agente público, causarem a terceiros. Então, aqui nós temos a primeira parte, tá? Eu vou delimitar aqui só para você entender do que a gente está falando. Por que aqui é a primeira parte? Porque até aqui eu estou falando da responsabilidade civil do Estado. Veja que a questão falou, as pessoas jurídicas respondem. Ele não disse que tem que ter dolo. Ele só falou que elas respondem. Se o agente público causa prejuízo para terceiro, a pessoa jurídica responde, independentemente de ocorrer dolo ou culpa. Por isso que nós estamos falando de uma responsabilidade civil. Deixa eu só pegar aqui a caneta. Nós estamos falando de uma responsabilidade civil que será do tipo objetiva. Objetiva, e nós já conceituamos isso, é aquela responsabilidade que independe da ocorrência de dolo ou culpa. Então quem vai pedir a indenização não precisa debater se o agente público agiu de forma dolosa, de forma culposa, só vai demonstrar os requisitos que são o dano, a conduta e o nexo de causalidade. Tá? Então não precisa discutir se há dolo ou culpa. Pode até ser que tenha o agente agido com dolo ou culpa. Lembra que no exemplo do motorista eu comentei, ó, se o motorista bateu no seu carro porque ele foi usar o celular, ele agiu de forma culposa. Então ele pode ter agido, mas isso não me interessa. Eu não preciso provar que ele usou o celular, por exemplo. Só vou provar que bateu no meu carro. Ponto, acabou. E eu já vou ter direito à indenização. Mas e se ele agiu de forma dolosa ou culposa? Se ele foi mexer no celular e por isso o carro bateu? E aí? Nesse caso, o Estado, e não você, o Estado vai atrás desse motorista para falar para ele, vai falar o seguinte, ó filhote, vem cá. Eu tive que pagar o conserto do carro ali que você fez o acidente e agora eu quero esse dinheiro de volta. Você vai ter que me devolver o dinheiro que eu gastei na indenização. Isso nós chamamos de ação de regresso. Essa ação de regresso, ela está prevista na continuação aqui do artigo 37, parágrafo 6º. Assegurado o direito de regresso contra o responsável, ou seja, o agente público, nos casos de dolo ou culpa. Então, daqui para frente, eu começo a falar a forma de responsabilização do agente público e não mais do Estado. O Estado teve que indenizar o terceiro. O Estado pode pedir o dinheiro de volta do agente público? Em alguns casos, sim. Para que o agente público tenha que devolver o dinheiro para o Estado, esse agente público ele tem que ter agido de forma subjetiva. O que significa responsabilidade subjetiva? Responsabilidade subjetiva é aquela responsabilidade em que você tem o dolo, que é a intenção, ele quis bater no seu carro, ou é a culpa, ele bateu no seu carro porque ele agiu de forma negligente, imprudente, imperita. Eu posso processar diretamente o agente público? Não, né? O lesado, o terceiro, não pode processar direto o agente público. Quem processa o agente público é o Estado, por isso que nós chamamos de ação de regresso. Regresso vem de retornar, né? Então, por isso que eu não vou contra o agente público. Eu fui prejudicado. Eu não posso ir contra o agente público, eu vou contra o Estado. O Estado vai contra o agente público, tá? Então, esse é o caminho que nós percorremos aqui quando tratamos, então, de responsabilidade civil do Estado. Eu diria que esse artigo da Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, talvez seja o mais cobrado aí da Constituição Federal, de tanto que esse negócio cai em questões de concurso público. Agora deixa eu só mostrar uma outra coisa para vocês, tá? Então, primeiro vamos resolver uma questão e depois eu vou falar um pouquinho mais com vocês. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos danos causados por seus agentes é objetiva. Verdade. Aqui a Constituição falou, da pessoa jurídica de direito público e da de direito privado prestadora de serviços públicos. Então, da de direito público é objetiva. Enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva. Perfeito.
Por quê? Porque a pessoa jurídica de direito público responde de forma objetiva, mas para ela mover a ação de regresso, o agente público tem que ter agido com dolo ou culpa. Então essa questão está certíssima, né? Muito boa, por sinal. Beleza, agora vamos começar a esquematizar esse negócio. O artigo 37, parágrafo 6º, ele fala assim, ó, pessoa jurídica de direito público e a de direito privado, prestadora de serviço público. Opa, deixa eu começar a entender esse negócio. Primeiro, vamos falar da tal da pessoa jurídica de direito público. De acordo com a Constituição Federal, a pessoa jurídica de direito público responde pelos prejuízos que o seu agente público causar a terceiros. Veja que na pessoa de direito público, a Constituição não trouxe para o debate o que ela faz. Não importa, então, a atividade desempenhada pela pessoa jurídica de direito público. O que seria a pessoa jurídica de direito público? Pessoa jurídica de direito público seriam as entidades políticas. Quem são as entidades... Deixa eu melhorar isso aqui. Quem são as entidades políticas? Eu estou falando aqui da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a União, a Administração Federal, os estados, o Distrito Federal e também os municípios. Não importa o que eles fazem, não importa qual atividade que esteja sendo prestada, a responsabilidade civil, nesse caso, será do tipo objetiva, tá? Aqui, eu estou falando daquilo que você conhece, se você já estudou organização administrativa, você conhece como administração pública direta. Exemplo. Um auditor da Receita Federal saiu para uma operação in loco, né? Então ele teve que se deslocar, sair da sede da Receita Federal, foi fazer lá a operação, estava dirigindo o carro da Receita, perdeu o controle do veículo, bateu num terceiro. Eu estou falando de uma atuação da União, da administração direta, que no caso aqui é a Receita Federal. Não importa qual a atividade que a Receita faz, poderia ser a Polícia Federal, poderia ser a Receita, poderia ser o Ministério da Educação, poderia ser o Ministério da Saúde, poderia ser o que fosse. Se for administração direta, a responsabilidade civil objetiva, independente da atividade que é desempenhada por aquele órgão administrativo que nós estamos tratando. Por pessoa de direito público, nós também temos algumas entidades administrativas. Quais são as entidades administrativas que nós estamos falando? As autarquias. Exemplo, motorista do INSS perdeu o controle do carro e atingiu um terceiro. Isso é uma autarquia, tá? O INSS é uma autarquia. Nós também podemos ter aqui as fundações públicas, só que não toda fundação pública, que eu estou falando da fundação pública de direito público, porque nesse primeiro momento eu estou falando das pessoas jurídicas de direito público, tá? Então a pessoa jurídica de direito público responde pelos prejuízos, não importa qual atividade desempenhada. Eu posso falar de uma entidade política ou de uma entidade administrativa de direito público. E se for pessoa jurídica de direito privado, a Constituição Federal fala que responde objetivamente as pessoas jurídicas de direito privado, desde que sejam prestadoras de serviços públicos. Então agora eu tenho que analisar qual que é a atividade desempenhada, tá? Eu vou colocar uma sigla aqui só para facilitar depois, prestadora de serviço público, eu vou colocar aqui, ó, PSP. Essa é a prestadora de serviço público. Agora é só se ela for prestadora de serviço público. Por que isso é importante? Por duas razões, tá? Isso aqui vai ser importante porque quando nós vamos analisar as empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, nós temos duas categorias de empresa pública e sociedade de economia mista. A prestadora de serviço público e a exploradora de atividade econômica. Prestadora de serviço público, um exemplo, os Correios são prestadores de serviços públicos. Você pega a EBSER, né, que faz a administração dos hospitais, prestadora de serviço público. Lá em Belo Horizonte tem a BH Trans, que é a empresa estatal, uma sociedade de economia mista de Belo Horizonte, que presta serviço público de administração de trânsito. É um prestador de serviço público. Nesse caso, a responsabilidade é do tipo objetiva. Só que então agora eu estou excluindo aquelas que não são prestadoras de serviços públicos.
por exemplo, a Petrobras, Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, são empresas estatais que exploram a atividade econômica. Se essa empresa estatal explora a atividade econômica, a responsabilidade civil será regida pelo direito privado e não pelo direito público. Aí são outras regras que nós vamos aplicar. Aí, a priori, a responsabilidade é subjetiva, pelo menos como regra, tá bom? Então é importante a gente fazer essa anotação aqui junto com vocês, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos tratar desses dois grupos aqui que nós estamos abordando. Eu estou falando aqui primeiro das empresas públicas e também das sociedades de economia mista, são as nossas empresas estatais. Para que eu coloque ele dentro dessa responsabilidade objetiva, essa empresa estatal tem que ser uma empresa estatal PSP, prestadora de serviço público. Prestadora de serviço público. Eu posso colocar aqui também um outro grupo de entidades públicas, que são as fundações públicas de direito privado. Fundação pública de direito privado é uma entidade administrativa que presta um serviço de interesse social. No sentido amplo dessa expressão, nós consideramos que é um serviço público. Então, ele também fica dentro dessa categoria. Então, aqui a primeira consequência disso é que eu excluí um grupo das empresas estatais. Qual foi o grupo de empresa estatal que ficou de fora? Aquelas que exploram a atividade econômica. Só que eu tenho uma outra consequência, como se fosse uma troca. Eu tirei as que exploram a atividade econômica, mas eu peguei um grupo de particulares. Existem particulares que podem sofrer essa responsabilidade civil que nós estamos tratando aqui. Quais são esses particulares? São os delegatários de serviços públicos. Quem são esses delegatários de serviços públicos? São empresas privadas que prestam serviço público mediante delegação do Estado, mediante contrato de concessão, de permissão ou ato de autorização de serviços públicos. Então, essa responsabilidade civil aqui ela pode alcançar particulares. Então, eu excluo uma parcela das entidades públicas, mas incluo um grupo de particulares. É importante também acrescentar aqui para vocês que nesse grupo dos prestadores de serviços públicos, eu posso estar falando da relação que envolva usuários e das relações que envolvam não usuários do serviço público. Vamos lá, vamos explicar todo esse negócio aqui. O motorista é o motorista dos Correios, tá? Empregado público lá dos Correios, estava lá durante uma atividade dos Correios, prestando serviço público de competência dos Correios, perdeu o controle do veículo e bateu num carro de terceiro. A responsabilidade será dos Correios e será do tipo objetiva. O motorista da Petrobras estava durante uma atuação da Petrobras, perdeu o controle do carro, bateu num terceiro. Quem responde é a Petrobras, mas não será a responsabilidade civil objetiva regida pelo direito público. Serão outras regras que nós vamos aplicar. Nós afastamos o direito público porque a Petrobras é uma exploradora de atividade econômica. O motorista de um ônibus de transporte público, né, aquele ônibus que você pega para ir para o trabalho, para ir para uma biblioteca, etc. E tal. Saiu da sua casa, pegou o transporte coletivo, o metrô, alguma coisa do tipo. O motorista desse ônibus deu uma freada muito forte, você tropeçou, caiu no chão e estragou seu computador. Essa responsabilidade será objetiva da concessionária. A concessionária é uma empresa privada que presta serviço público, mesmo não fazendo parte do Estado. E veja só, você está dentro do ônibus, você é um usuário do serviço público. Qual foi o motivo da freada? Ele freou forte porque ele se distraiu, foi dar uma olhada para o lado, tal, não, que moça bonita, tal, deu uma distraída e atropelou um ciclista. O ciclista é usuário do serviço? Não, ele não está usando o transporte público naquele momento, tanto que ele está ali pedalando no bem bom, tal, está pedalando e ele foi atropelado pelo motorista da concessionária. A responsabilidade será objetiva? Será, mesmo o ciclista não sendo usuário do serviço público. Então a responsabilidade é objetiva tanto em relação aos usuários, como também em relação aos não usuários desse serviço.
Beleza, né? O que é importante você ficar atento aqui então, tá? O que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte. Essa forma de responsabilização aqui que nós estamos colocando, isso aqui, não se aplica essas regras não se aplicam às nossas empresas estatais que sejam exploradoras de atividade econômica. Porque nesse caso aqui, se ela é uma empresa estatal exploradora de atividade econômica, eu não vou aplicar o direito público, eu vou aplicar o direito privado, que em regra prevê a responsabilidade civil do tipo subjetiva. Ok? Então isso que a gente queria trazer aqui para vocês nessa nossa parte inicial. A partir daqui nós podemos avançar agora para resolver algumas questões e trabalhar outros assuntos importantes para a gente. Vamos nessa. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias e permissionários de serviços públicos abrange somente as relações jurídicas entre elas e os usuários dos serviços públicos. Errado, porque é tanto o usuário como também o não usuário do serviço. Então, a gente poderia marcar o seguinte, ó, coloca aí, ó, mais, opa, calma aí que eu me perdi aqui, mais não usuários. Consequentemente, esse quesito aqui está errado. Show de bola, simplesinho, mais uma questão para a gente resolver. Essa questão fala o seguinte, tá? Quanto à responsabilidade civil por danos causados por seus agentes a terceiros, uma entidade da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado e exploradora de atividade econômica. Exploradora de atividade econômica. Eu estou diante de uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que é exploradora de atividade econômica. Nesse caso aqui, eu vou aplicar as regras do direito privado. Direito privado, porque ela não está dentro daquela regra do artigo 37, parágrafo 6º. Quando eu falo de direito privado, tá, isso aqui é até um ponto interessante. Eu vou copiar isso aqui, ó, que eu quero ampliar isso aqui. Na verdade, deixa eu fazer diferente, tá? Vem cá. Faz esse quadrado aqui junto comigo, que você vai entender o quanto que ele é importante. Opa, não deu certo. Vamos lá. O que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Nesse caso, eu estou falando de empresa pública e de sociedade de economia mista. Mas eu estou falando de empresa pública e de sociedade de economia mista que seja exploradora de atividade econômica. Nesse caso, o que vai reger a relação de responsabilidade civil vai ser o direito privado. O que eu quero dizer com direito privado? Se o Banco do Brasil causa um prejuízo a terceiro, o Banco do Brasil, se ele causa prejuízo a terceiro, a forma de responsabilidade do Banco do Brasil é igual à forma de responsabilidade, por exemplo, do Bradesco, que é um banco privado. Por isso que eu falei de direito privado. Eu vou responsabilizar o Banco do Brasil igual eu responsabilizaria o Bradesco, o Santander, os bancos privados. É a mesma regra. Por isso que eu falei de direito privado. Quando eu falo de direito privado, na maioria das vezes a responsabilidade aqui é do tipo subjetiva. Mas eu não gosto de falar direto para vocês que é sempre subjetiva, tá? Porque mesmo no direito privado existem hipóteses de responsabilidade objetiva. Às vezes lá no direito comercial, nós vamos ter regras sobre responsabilidade objetiva. Lá no direito do consumidor, às vezes, nós vamos ter regras sobre responsabilidade objetiva. Então isso não é absoluto, tá? Por isso que é importante deixar essa brecha aqui para vocês. O mais adequado é falar que quando a responsabilidade de uma exploradora de atividade econômica, o mais adequado é falar que é uma responsabilidade regida pelo direito privado, que é o que está aqui na letra B. Porém, as questões de concurso público, às vezes, elas simplificam isso. Elas simplesmente colocam assim, será a responsabilidade civil subjetiva? A gente marca como subjetiva. Já que é assim que as bancas acabam trabalhando. Nem sempre é subjetiva, mas como a regra do direito privado é a responsabilidade subjetiva, às vezes aparece na sua questão como subjetiva. Ou regida pelo direito privado, que é o caso dessa questão aqui que ficou muito boa. Não posso falar que é objetiva, como falou aqui, porque ela é exploradora de atividade econômica.
Risco administrativo é se ela fosse prestadora de serviço público. Teoria da falta do serviço seria falta do serviço, né, um serviço não prestado, se ela fosse prestadora de serviço público, se ela fosse regida pelas regras do direito público. E risco integral nós já vimos que só é aplicável dentro do direito público e de forma excepcional. Então, gabarito letra B na questão que nós acabamos de resolver. Próxima questão, tá? TCE Rondônia, ele vai falar para a gente o seguinte: João, agente de uma fundação pública de direito público, no exercício de suas funções causou dano a terceiro. Ó, já é fácil para a gente começar a perceber. Eu estou diante de uma fundação pública de direito público. Se o João causou prejuízo a terceiros no exercício das suas atribuições, eu sei que a responsabilidade aqui é do tipo objetivo, tá? Próximo caso. Pedro, agente de sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica. Se ela é exploradora de atividade econômica, a responsabilidade civil é regida pelo direito privado. Logo, eu posso falar que, de regra, será uma responsabilidade subjetiva. Próximo caso, Antônio, agente de empresa privada prestadora de serviços públicos. Apesar de ela ser uma empresa particular, privada, eu puxo o direito público porque ela é prestadora de serviços públicos. Mesmo sendo particular, ela presta um serviço público. Então, nesse caso aqui, a responsabilidade dela é objetiva. Lembrando que vai ser objetiva tanto em relação aos usuários como também aos não usuários do serviço. Então, tem objetiva, subjetiva e objetiva nessa questão. Então, objetiva, subjetiva e objetiva acaba sendo a nossa letra C. Portanto, o nosso gabarito é a letra C na questão que acabamos de resolver. Pessoal, eu quero avançar mais um pouquinho aqui com o assunto com vocês, tá? Porque tá ficando legal. Nós estamos conseguindo trabalhar basicamente todos os assuntos que podem cair sobre a responsabilidade objetiva do Estado. Mas pensa comigo no seguinte: você sofreu um prejuízo causado pelo Estado. Você quer ser indenizado. Você não precisa provar que o agente estatal agiu com dolo ou culpa. Eu já afastei essa necessidade. Mas o que você precisa provar? Você precisa provar 3 coisas do Estado. Para que você seja indenizado, você precisa provar 3 requisitos, tá? Quais são os 3 requisitos? Requisito número 1. Você tem que provar que você sofreu um dano. É lógico, né? Como é que você quer ser indenizado se você não sofreu dano? Né? Tem que ter o prejuízo. Qual foi o prejuízo que você sofreu? Você demonstra isso. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa. É qualquer dano que tem que ser indenizado pelo Estado? Não, não é qualquer dano, tá? Esse dano, ele tem que entrar numa categoria que nós vamos chamar de dano jurídico. Professor, o que é um dano jurídico, tá? Eu nunca vi isso aqui cair em questão de concurso público, então eu quero que você já fique tranquilo, apesar de eu estar trazendo aqui a informação para vocês, tá? Quando eu falo de dano jurídico, é porque tem que ser um dano protegido pelo ordenamento jurídico. Tá? E o que seria um dano protegido pelo ordenamento jurídico? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, tá? Seu carro está parado no sinal de trânsito, o motorista da prefeitura bateu no seu carro. Isso é um patrimônio seu. Esse patrimônio é protegido, né? Nenhum não pode vir um terceiro danificar o seu carro assim. Então, por isso que isso é um dano jurídico, ele tem que ser indenizado. Outro exemplo de dano jurídico. Uma pessoa sofre uma tortura pelo Estado, né? Não tem um prejuízo patrimonial, financeiro, mas tem um prejuízo contra a sua dignidade. Esse prejuízo moral é protegido pelo ordenamento jurídico. O Estado tem que indenizar. Terceiro exemplo. Você foi lá, colocou uma grana, um dinheiro em ações. Passei no meu cargo público, professor, estou ganhando um dinheirinho aqui todo mês. Vem ainda um tal de 13º, terço de férias, 30 dias de férias. Eu estou cheio da grana, professor. Estudei e valeu a pena. Só que eu estou com tanta grana, estou passando tudo no débito, não é mais nem no débito, eu já estou passando no Pix, de tanto dinheiro que está sobrando. Começou a sobrar uma graninha, eu pensei, pô, vou investir, vou pensar no meu futuro. Você começa a aplicar uma graninha e tal, e você coloca em algumas ações, ou com risco um pouquinho maior, você está ciente que você está correndo um risco, né? Você está ciente disso. Não, eu sou um cara com apetite a risco. Aí você foi lá e resolveu correr esse risco. De repente, o ministro da Economia chega na televisão e dá uma declaração. Nós vamos fazer isso, aquilo, tal. Essa declaração do ministro nem chegou a se concretizar. Era a intenção dele, ele
divulgou isso num jornal. Por causa disso, a ação que você tinha despencou. O valor dela desabou. Vou piorar ainda a sua situação. Você aplicou uma parte do seu dinheiro em criptomoedas, né? Bitcoin e essas coisas todas. E o ministro, na mesma entrevista, ainda pegou e mandou o seguinte: nós vamos encaminhar um projeto de lei regulamentando Bitcoin e as criptomoedas e etc. Aí, mais uma vez, despencou o valor da criptomoeda. Você sofreu um prejuízo gigantesco. Pode processar o Estado? Olha, você vai falar o seguinte, ó, sofreu prejuízo por causa da declaração do ministro. Cara, você sabe que existe um risco, isso é um risco econômico. Assim como, vamos pensar no contrário, e se a declaração do ministro fosse boa e as ações disparassem, você ficasse rico da noite para o dia, você tem que devolver dinheiro para o Estado? Não, né? Vai ter que pagar um impostozinho, mas não devolver dinheiro por causa disso. Então, da mesma forma como você não vai ganhar com a declaração, o que você perdeu, você não vai ter que pagar ninguém com a declaração boa, você também não vai receber indenização pela declaração ruim. Isso não é um dano jurídico, não é protegido. Então, às vezes, a gente corre alguns riscos na nossa vida, né? Então, o dano tem que ser jurídico. É aquele dano daquele patrimônio, daquela situação que é protegida pelo ordenamento jurídico, tá? Esse dano, ele pode ser um dano que nós chamamos de dano patrimonial. O dano patrimonial, também chamado de moral, tá? O dano patrimonial, também chamado de material, é aquele financeiro, tá? Estragar o seu carro, tem um custo, um valor para consertar esse carro. Mas nós também temos o tal do dano moral. Moral é tortura, moral é uma conduta vexatória do Estado e etc e tal, tá? Então, nesses dois casos, você teria direito à indenização. Segundo item, para que haja responsabilidade civil do Estado, a conduta. Quando eu falo de conduta aqui, eu preciso analisar o seguinte. A própria Constituição Federal já nos traz as balizas disso. A Constituição Federal fala que o Estado responde pelas condutas de um agente público agindo na qualidade de agente público. Tá? Então deixa eu colocar aqui, eu quero só colocar puxar um colchete, um separador aqui, para explicar isso aqui para vocês. Tá? Quando eu falo de conduta, eu falo da conduta de um agente público. Aí eu te pergunto, o que é agente público? Pode parecer fácil a pergunta, mas nem sempre é. Quando eu falo de agente público, eu estou adotando esse conceito, agente público, no sentido amplo dessa expressão. Então, o agente público aqui não é apenas o servidor público propriamente dito. Pode ser o servidor público, o efetivo, o comissionado, pode ser um empregado público, por exemplo, o empregado público dos Correios, lembrando que o Correio é uma empresa estatal prestadora de serviço público. O empregado público pode estar atuando lá. Pode ser um agente político, né? Lembra que eu falei do motorista da prefeitura dirigindo o carro junto com o prefeito? E se fosse o prefeito dirigindo o carro, haveria responsabilidade civil? Também haveria responsabilidade civil, mas eu vou mais além, eu quero que você me responda, tá? Coloca aí no seu papelzinho aí, enquanto você acompanha a minha aula. Suponha que eu estou tratando de um motorista de uma concessionária de serviço público. O que é a concessionária? É uma empresa privada que firmou um contrato com o Estado para prestar esse serviço. Essa empresa não faz parte da administração pública, ela é uma empresa privada. O motorista é um empregado dessa empresa. Ele não prestou concurso, ele não é servidor público propriamente dito. Ele é um empregado privado, contrato via CLT, aquela coisa toda. Ele é considerado agente público para os fins de responsabilidade civil do Estado? Sim. Por que sim? Porque eu estou falando de agente público em sentido amplo. Agente público em sentido amplo é toda pessoa física que está exercendo uma função pública. Ele é um motorista prestando o transporte coletivo, que é um serviço público. Então, naquele momento em que ele dirige o ônibus,
ele é considerado agente público para fins de responsabilidade civil do Estado. Por isso que se ele atropelar um terceiro, a concessionária será responsabilizada de forma objetiva. Vou mais além, tá? Basta ser agente público? Não, isso não é suficiente. Tenho que ter uma outra característica. Esse agente público, ele deve estar agindo na qualidade de agente público. O que significa estar agindo nesta qualidade? Vamos lá, né? Hoje eu não sou mais servidor público, mas eu já fui. Eu já fui servidor público, né? Quando eu ocupava o meu cargo lá no Tribunal de Contas, quando eu era auditor, eu saí para fazer auditorias. Vamos supor que eu peguei o cargo do tribunal, saí para fazer uma auditoria em determinada prefeitura, acabei me distraindo e bati o carro do Tribunal de Contas num terceiro. O Estado iria responder, certo? Porque eu sou um agente público agindo na qualidade de agente público. Por que eu estou agindo na qualidade de agente público? Porque eu estava exercendo as minhas atribuições. Eu, Herbert, estava dirigindo o carro para fazer uma auditoria. Certo? Certo. Estou em casa, assistindo um futebolzinho, minha esposa dá um grito lá, amor, vai na padaria, vai lá comprar um pãozinho. Aí eu, meu Deus, o jogo se saiu, ela vai na padaria. Aí eu vou puto da vida lá na padaria comprar o pãozinho que a minha esposa foi, mas eu quero voltar para ver o final do jogo, então eu fui rápido. Nessa de rápido eu bati o carro. Eu sou agente público. Sou. Mas neste momento eu estou agindo na qualidade de agente público? Não. Eu sou um agente público que naquele momento estou agindo como qualquer outro, como qualquer particular. Não tem nada a ver com serviço público. Se o prefeito está dirigindo o carro da prefeitura para um evento oficial e etc e tal, ele é um agente público agindo na qualidade de agente público. Se o prefeito está indo no mercado fazer a compra do mês junto com a esposa dele e bate num carro de terceiro, ele não está agindo na qualidade de agente público. Então a gente tem que verificar o seguinte, você tem que estar exercendo a função pública ou a pretexto de exercer a função pública. Por isso que às vezes, né, isso não é bem pacífico, às vezes um policial mesmo de folga, quando ele intervém em um assalto para evitar esse assalto, às vezes o Estado responde, porque apesar de ele estar fora do horário de trabalho, se você considerar que ele está agindo sob pretexto de exercer a função pública, veja, ele está no horário de folga, mas ele fez a intervenção só porque ele é policial. Por isso que ele fez a intervenção. Ainda assim o Estado pode responder nessa situação, tá? Então você tem que estar no exercício da função pública ou a pretexto de exercer a função pública, que é o caso de um policial no horário de folga, que ele somente faz a ação justamente porque ele é policial. Eu quis evitar o assalto porque eu tenho treinamento, eu tenho armamento e eu tenho condições de fazer isso. Nesse caso o Estado pode responder. Mas aqui tem uma série de derivações, mas eu só quis trazer o contexto para você conseguir entender do que a gente está tratando. Beleza, tá? Deixa eu avançar um pouquinho mais e trazer para vocês aqui alguns casos especiais. Bem, na verdade, eu vou trazer para vocês dois casos especiais, tá? Primeiro caso especial, que eu vou perguntar para vocês aqui, é a seguinte situação. Você sabe o que é o agente de fato? O agente de fato é o agente público que teve algum problema na sua investidura, né? Ou então aquele que está como agente necessário. Esse agente de fato, vamos supor os dois possíveis exemplos, tá? O agente de fato, ele pode ser o agente putativo e o agente necessário, tá? O agente putativo é o agente público que tem um problema na sua investidura, tipo, ele tinha que ter curso superior, não tem curso superior, ele está num cargo efetivo sem ter prestado concurso, isso é um agente de fato, tem uma irregularidade na sua investidura. Segunda situação, agente necessário. É tipo um médico está passando na frente de um prédio que acabou de desabar, o cara do resgate reconhece aquele médico e fala, doutor, nós precisamos de você, eu estou requisitando o seu serviço agora. Ele requisitou o serviço desse médico. Ele passa a ser um agente de fato na qualidade de agente necessário. Se esse médico faz alguma coisa de errado, se aquele agente que teve problema na investidura faz alguma coisa de errado e causa um prejuízo a terceiro, existe responsabilidade civil do Estado? Sim, porque a ação do agente de fato é imputada ao Estado. Consequentemente, existe
responsabilidade civil do Estado nesse tipo de situação. Segundo caso. O caso do usurpador de função pública. O que é o usurpador de função? O usurpador de função é um cara que comete um crime, né? O crime da usurpação de função pública. Esse camarada não é agente público, ele não tem qualquer vínculo com o Estado e ele é um golpista, ele se faz passar por agente público. Ele, tipo, o cara diz o seguinte: não, eu sou um delegado da Polícia Federal aqui, ó, vocês me pagam um valor que eu vou arrumar aqui autorizações para compra de arma de fogo, também para vocês terem a posse e o porte dessa arma de fogo. O pessoal vai lá e paga para ele, ele desaparece. Aí vão descobrir que o cara não tem nada a ver com o Estado, nunca foi delegado, nunca passou num concurso público, ele deu um golpe nessas pessoas. O Estado responde? Não. Porque o usurpador não tem qualquer vínculo com o Estado. Não tem como o Estado evitar que exista golpista em tudo quanto é canto, né? Então, por isso, no caso do ato do usurpador de função pública, não existe responsabilidade civil do Estado pelos atos do usurpador de função pública. Por fim, lembra que eu falei lá do tal do ato antijurídico para fins de responsabilidade civil do Estado, aquela coisa toda que nós já trabalhamos oportunamente. Aí deixa eu perguntar para vocês. O ato tem que ser o ato que a gente chama de antijurídico. Ato antijurídico, eu já expliquei para vocês, que não é sinônimo de ato ilícito. Portanto, o Estado ele pode responder por uma conduta ilícita, o que é mais, digamos assim, seria natural. Por que o Estado responde por uma conduta ilícita? Porque o Estado não pode descumprir a lei. Se o Estado descumprir a lei, ele vai ter que arcar com prejuízo causado a terceiros, né? O Estado vai lá e, de forma inadequada, aplica uma sanção a determinado particular. Por causa dessa sanção particular, tem um prejuízo no seu comércio, fica sem vender aquele produto, sofre uma série de lesões. O Estado responde. A responsabilidade civil vai arcar com prejuízo desse terceiro pela sua conduta ilícita. O Estado foi lá e fechou o estabelecimento quando não poderia ter fechado o estabelecimento sem observar os requisitos legais. O Estado indeniza essa pessoa. Mas o Estado também pode responder por condutas lícitas. Quando que o Estado responde por uma conduta lícita? Para que o Estado responda por uma conduta lícita, é necessário que essa conduta seja uma situação específica e desproporcional. Exemplos. Exemplo número 1. O Estado foi lá e fechou uma rua. Essa rua ficou sem qualquer forma de acesso durante 2 semanas para a realização de uma obra pública. É específico por quê? Porque o prejuízo é somente para os comerciantes daquele local. Por isso que é específico. E por que é desproporcional? Porque serão 2 semanas sem eles poderem vender nada. Vai estar fechado. O Estado pode ter que arcar com esse tipo de prejuízo. Professor, o Estado elaborou uma lei e essa lei limitou a construção em determinado bairro. Não posso construir um prédio com mais de 3 andares. Pô, os terrenos desvalorizaram por causa disso. O Estado responde? Não. Porque o Estado pode legislar. E não é específico agora. Quando o Estado definiu que no plano diretor que vocês não poderão ter um prédio acima de X andares, isso é para todo mundo daquela região. Veja, é geral. Alcança qualquer pessoa que eventualmente venha a ter um terreno naquela região dentro das condições do plano diretor. Então, nesse caso, não há responsabilidade civil do Estado, naturalmente. Até porque, em regra, o Estado não responde por atos legislativos, apesar de que depois nós vamos ver outras hipóteses, tá bom? Então, o Estado pode responder por condutas lícitas e condutas ilícitas, conforme eu acabei de esclarecer aqui para vocês. E para fechar, o terceiro e último requisito para que haja responsabilidade civil do Estado é o que nós vamos denominar de nexo de causalidade. O que é essa história de nexo de causalidade? Nexo de causalidade vem da relação de causa e efeito, tá? O nexo de causalidade é essencialmente o que liga a conduta do Estado ao dano. Então é uma relação de causa e efeito. Deixa eu puxar aqui para vocês, ó. Nexo de causalidade é o quê? É a relação de causa e efeito que faz a ligação entre o dano e
a conduta. Em outras palavras, é você provar que foi aquela conduta que gerou aquele prejuízo, né? Vamos lá. Eu estava no ônibus, o motorista freou em seco, por causa dessa freada em seco, eu caí. No que eu caí, eu machuquei o meu joelho, e além de ter machucado o meu joelho, o meu iPad, que eu usava para estudar, né, foi lá e quebrou. Então eu vou demonstrar que foi por causa daquela freada, daquele acidente, daquele evento, que o meu joelho e o meu iPad foram danificados, tá? Então isso é o nexo de causalidade. Já vou acrescentar uma informação para vocês. Logo adiante, nós vamos estudar as excludentes de responsabilidade civil. E o que as excludentes fazem? As excludentes, elas rompem o nexo. Exemplo, o seu carro foi danificado por um acidente de trânsito envolvendo um carro da administração pública. Só que vamos supor que foi você que violou as regras de trânsito causando o acidente. Então você rompe porque não foi a conduta do Estado que causou o dano, mas sim o fato de você ter violado as regras de trânsito. Depois eu vou explicar isso aqui de forma melhor para vocês. Mas já adianta. O que faz? Por que a excludente afasta a responsabilidade civil do Estado? Porque ela quebra a relação de causa e efeito entre o dano e a conduta. Perfeito, show de bola, né? Tratamos aqui os nossos requisitos para fins de responsabilidade civil do Estado. Pergunto para vocês, é requisito para fins de responsabilidade civil o dolo ou culpa? Não, não é requisito. Os requisitos são o dano, a conduta e o nexo de causalidade. Superada essa parte, vamos resolver algumas questões, né? A primeira questão que nós vamos responder é essa daqui, ó. Ela fala assim, ó, na responsabilidade objetiva, o particular deve demonstrar o ato da administração pública, ou seja, a sua conduta, o dano e o nexo de causalidade, preenchendo os requisitos para indenização. Perfeito, eu tenho 3 requisitos, né? O ato, que seria a nossa conduta, o dano, que seria o prejuízo, e o nexo de causalidade, que seria a ligação. Consequentemente, essa questão está correta. Bem facinha, inclusive. Próxima questão. Joana, servidora pública do município Alfa, ao manusear uma politriz portátil com o objetivo de dar polimento a um monumento situado em praça pública, terminou por danificar o veículo de Pedro, que estava estacionado próximo ao local. Acresça-se que Joana não seguiu as orientações de segurança estabelecidas pelo município. À luz da sistemática constitucional, quem é que vai responder? Somente Joana será responsabilizada pelos prejuízos? Não, não é a Joana que responde, tá? Quem responde é o Estado, isso a gente já falou. Ela é servidora do município, então quem responde é o município. Então o município será responsabilizado pelos prejuízos causados a Pedro. Mas apenas se for demonstrada a culpa de Joana? Não, porque eu não preciso demonstrar dolo ou culpa. O município será responsabilizado pelos prejuízos, ainda que não seja demonstrada a culpa de Joana. Por que eu não preciso demonstrar a culpa de Joana? Porque a responsabilidade é do tipo objetiva. É necessário que o município e Joana sejam simultaneamente responsabilizados, desde que provada a culpa. Primeiro que a responsabilidade não vai ser simultânea, a responsabilidade é do município. Segundo que não tem que ter culpa. Joana e o município não serão responsabilizados pelo dano, pois o interesse público prepondera sobre o individual. Não, né? Senão o Estado vai fazer qualquer coisa. Por isso que o gabarito é a letra C, e com isso nós acabamos aqui esse nosso bloco sobre a responsabilidade objetiva do Estado. Um abraço para vocês e até breve.